A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, com muita satisfação, damos início a mais um programa Conexão com Deus. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, viu? Aqui conosco no estúdio está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Bom dia, reverendo. Bom dia, Bel. Tudo bem com você? Tudo bem com o senhor, tudo bom? E aí, temos um programa maravilhoso hoje? Maravilhoso, com um tema espetacular. O tema de hoje é restauração espiritual, não é isso, reverendo? É um tema empolgante e que vai ser uma bênção para a sua vida, viu? Talvez você está aí meio desanimado, coração machucado, ferido, aí quem sabe até pensando em dar marcha ré na vida cristã. Deus tem uma palavra para o seu coração no programa de hoje. Exatamente, tem início logo após o intervalo. O intervalo é bem rapidinho, então não saia daí porque já já nós estamos de volta. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Estamos de volta com o programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro, e é um programa produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. A conexão virtual já é parte da nossa vida, mas a Bíblia nos apresenta a maior e mais necessária conexão que uma pessoa precisa ter: conexão com Deus. Além de ser o nome do nosso programa, esse também é o nome de um encontro semanal que reúne pessoas para falar com Deus e para ouvir a sua voz. É um tempo agradável de oração, música e meditação bíblica. A fé é a senha que nos dará acesso a Deus, mas para tê-la você precisa ouvir o ensinamento bíblico. As reuniões acontecem todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, no Espaço Cultural Presbiteriano de Pinheiros. A entrada é franca e temos estacionamento gratuito. Você é nosso convidado. Venha nos fazer uma visita. Avenida Nações Unidas, 6.151 Pinheiros, São Paulo, capital. Desde já, sejam muito bem-vindos. Agora sim, vamos dar início à nossa conversa com o reverendo Hernandes Dias Lopes. E como já adiantamos no início do programa, o tema de hoje é restauração espiritual. Vivemos num momento, né, reverendo, em que muitas pessoas se encontram desanimadas com a instituição igreja, né? Muitas pessoas, como nós costumamos chamar, desigrejadas, magoadas e feridas, não é verdade? Esse é um momento tão difícil porque há um desencanto do ser humano, sobretudo aqui no Brasil, com as instituições. Nós vivemos uma época anti-institucional. Desacreditamos o governo. Agora, recentemente, a entidade com maior credibilidade no Brasil, que era o Corpo de Bombeiros, envolvido em corrupção. Você nota que muitos líderes religiosos, inescrupulosamente, usam o Evangelho para se enriquecerem e mudando a mensagem, pregando um outro Evangelho mais palatável, mais ao gosto das pessoas, para atrair mais gente. Então, tudo isso produz no coração das pessoas uma decepção, um desencanto. Agora, não é porque existe o falso que não existe o verdadeiro. Não é porque existem enganadores que todos são enganadores.
Não é porque tem gente pregando coisas erradas que não existe igrejas sérias, pastores sérios, pregando com fidelidade a palavra de Deus. Então, tem esperança sim para nós, tem restauração para nós. Você não precisa ficar aí machucado, ferido, talvez desigrejado. Nós queremos cuidar de você. Não estamos atrás do seu dinheiro, estamos querendo apacentar o seu coração, queremos ensinar a você a palavra de Deus com fidelidade e queremos acolher você com muito carinho lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos o compromisso com Deus de ensinar com fidelidade a palavra de Deus e cuidar das pessoas com o máximo de amor e carinho. Reverendo, então o tema de hoje é restauração espiritual. O personagem, existe, né, de repente, um personagem na Bíblia que melhor exemplifique essa questão? Ô Isabel, tem muitos, mas eu poderia, por exemplo, citar para você a história de Pedro. Pedro foi um apóstolo, Pedro foi um líder, e talvez o maior líder dos apóstolos, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. Pedro era um homem impetuoso, Pedro era um homem de altos e baixos. Ao mesmo tempo que ele demonstrava uma fé robusta, a ponto de andar sobre as águas, por ordem de Jesus, ele olha a circunstância e naufraga. Ao mesmo tempo que ele tem uma declaração de fé tão profunda e clara, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e em seguida ele é instrumentalizado por Satanás e tenta afastar Jesus da cruz. Ao mesmo tempo que ele promete para Jesus fidelidade inegociável, ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, ele nega covardemente Jesus Cristo 3 vezes. Ele foi ao fundo do poço, a ponto, Isabel, de ele desistir. E é por isso que é maravilhoso que mesmo quando a gente tropeça e cai e vai para o fundo do poço, a graça de Deus é mais profunda do que o poço mais profundo que venhamos a cair. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Foi nessa circunstância que Pedro tinha negado Jesus, tinha se afastado de Jesus e não mais acreditando na possibilidade da restauração dele, é que Jesus ressuscita dentre os mortos e dá um recado. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá adiante de vós para Galiléia. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Sempre há uma oportunidade de restauração, porque o amor de Jesus por nós é um amor incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama com amor eterno, Deus te atrai com cordas de amor. Reverendo, o senhor comentou dessa questão da queda de Pedro, né, de que Pedro foi ao fundo do poço. Existe algum motivo específico dessa queda, digamos assim, espiritual de Pedro? Existe, Isabel. Nós poderíamos citar, por exemplo, a questão de Pedro, ele se sentir mais espiritual ou mais fiel do que os seus colegas, que os seus condiscípulos. Quando ele diz assim, ainda que todos te deixem, eu jamais. Naquele momento, Pedro avaliou a si mesmo e pensou que ele era melhor que os outros, que ele era mais fiel do que os outros, que ele amava a Jesus mais do que os outros. Esse foi o primeiro degrau da queda dele. O segundo degrau da queda dele foi que, na hora que ele precisava estar atento, vigilante, em oração, ele dorme. Ele dorme no Getsemane, na batalha mais acesa da história. Terceiro, é quando ele reage de forma carnal, pegando uma espada e decepando a orelha de Malco. Ele pensou que essa batalha é uma batalha na força do braço. E Jesus diz, guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse dessa ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Finalmente, ele cai quando ele covardemente nega Jesus, e nega 3 vezes em grau ascendente. Primeiramente ele nega, depois ele jura, depois ele pragueja. Então,
O pecado é sempre assim, Isabel. O pecado, ele vem em efeito cascata. A Bíblia diz que de abismo em abismo o homem vai caindo. E isso aconteceu com Pedro. Como foi essa restauração da vida espiritual de Pedro? Veja bem, Jesus restaura Pedro, primeiro, quando o próprio Pedro negava Jesus. Jesus olhou para ele. Aquele olhar foi que levou Pedro às lágrimas. O olhar de Jesus não é um olhar de juízo, de condenação, mas um olhar de compaixão e de misericórdia. Quando nós caímos, se Deus nos tratar com justiça, Ele nos esmaga. Porque os nossos pecados merecem a condenação. Mas Ele nos trata com benignidade, com bondade, com misericórdia, com perdão e com amor. Segundo aspecto é que você nota que quem procura quem? Não é Pedro que procura Jesus, é Jesus quem procura Pedro. Não é Pedro que vai atrás de Jesus, é Jesus quem busca Pedro. É assim conosco, é Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A nossa salvação é obra de Deus e a nossa restauração é obra de Deus. Mas, Isabel, tem uma coisa muito importante. Você pensa, por exemplo, e você que está aí nos assistindo, qual a diferença entre Pedro e Judas? Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus. Judas suicidou e foi para o inferno, diz a Bíblia, porque ele não era convertido. Pedro foi restaurado e colocado como um líder na igreja. É que Pedro se arrependeu, Isabel. Não há restauração espiritual sem arrependimento. E arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é tristeza, segundo Deus. Arrependimento é mudança de postura e de conduta. Naquele momento que Pedro se arrepende, que Jesus pergunta para ele, você me ama, Pedro? E ele reafirma o seu amor por Jesus. Aí Jesus o restaura, aí Jesus devolve para ele o cajado de pastor. A partir dali, Pedro é um homem diferente, é um homem de oração. A partir dali, Pedro é um homem que se levanta para pregar e os corações se derretem. A partir dali, Pedro é um homem que ora pelos enfermos e são curados. A partir dali, Pedro não teme mais a prisão nem a morte. A partir dali, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que não importa se você agora esteja caído, desanimado, ferido, machucado, quer dizer que Jesus te ama, que Jesus não abre mão da sua vida, que Jesus não desiste de você e que agora mesmo Ele pode restaurar também a sua vida, a sua alma. Amém. Nós estamos terminando o programa, viu, reverendo? Infelizmente, sempre quando a gente termina é aquele gostinho de quero mais, né? Dá vontade de ficar conversando mais. É verdade, filha. Muito obrigada, viu, reverendo? Privilégio. Muito obrigada a você também que esteve aí conosco. Espero que você tenha gostado também da nossa conversa. Que na semana que vem você volte a se encontrar conosco aqui nessa mesma emissora e nesse mesmo horário. Até lá. Deus abençoe você. Um grande abraço. Que Deus abençoe sua família. E até o próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida.